Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu tinha falado com vocês, hoje eu vou falar um pouquinho desse equipamento aqui, que é um medidor de espessura, né? Alguns chamam de micrômetro, já vi alguns chamarem também de espessímetro, tá? Um equipamento eletrônico. E vou falar também sobre pintura, tá? Porque hoje tem muita gente fazendo um alarde muito grande em cima desse equipamento, como se ele fosse milagroso. Ele de fato auxilia muito a gente na hora de fazer a avaliação de um carro, mas ele sozinho não te dá um diagnóstico, certo? E é isso que eu vou explicar para vocês. O processo de pintura dentro da fábrica, ele termina sendo hoje em dia quase que todas as fábricas de uma forma muito parecida. Lógico que poderão existir alterações no que eu estou falando aqui, sim, mas de forma básica funciona da seguinte forma: a carroceria vem crua, sem absolutamente nada, transportada por robôs, e aí ela passa por um banho de fosfato, tá? É um componente químico, como vocês imaginem uma piscina. Essa carroceria entra lá, dá o banho desse fosfato, que ele é um componente químico para criar aderência na chapa, tá? Depois vem a cataforese, que é um outro procedimento químico, tá? Todos esses procedimentos são feitos através de eletrólise, né? São feitos através de forma eletrostática na carroceria. E aí depois da cataforese, você vem, que é um tratamento, né? Vem o primer, que digamos que é a camada de base, né? A primeira camada de pintura que ele vai receber. Esse primer geralmente é branco, é cinza, varia muito de acordo com a cor de fundo que o carro vai ter, né, com a cor da tinta, e também de acordo com a montadora, obviamente. E aí depois vem a pintura em si e por último o verniz. Então a gente está falando de um processo feito em 5 etapas, tá? E hoje em dia praticamente todos eles, todas as montadoras fazem esse procedimento através de robô, né? Pelas informações que eu obtive aqui de profissionais que atuam na área, né? Evidentemente eu tive acesso a algumas informações confidenciais que eu sei até em que montadora isso aconteceu, isso acontece, mas eu não posso falar, porque trata-se de informação extremamente confidencial, tá? Mas esses procedimentos quase sempre são padronizados, né? E você tem uma tolerância, né? De aplicação, você tem uma tolerância de defeito, né? Se ilude quem pensa que um processo de pintura em fábrica não tem defeito. Tem. Esse defeito pode surgir, tá? Só que é um defeito controlado. Quando a cabine sai da pintura, termina essa última etapa do verniz, ela vai para uma espécie de uma estufa, né, que é um local para ela secar, e aí é feita uma inspeção, geralmente visual, né, de uma equipe de funcionários da fábrica, para verificar se tem defeito. Sendo verificado um defeito, essa carroceria volta para ser feito o reparo ou até uma pintura integral nela toda. Então tem determinados fabricantes que toleram um processo de pintura da mesma carroceria em até 3 vezes. Então a gente vai ter um carro que pode sair da linha de montagem pintado uma vez só. A gente vai ter um carro que pode sair com 2 pinturas, ou até com 3, ou com uma e alguns ajustes, entendeu? E isso vai interferir na leitura final desse equipamento quando a gente for fazer a avaliação, tá? Então esse é um ponto muito importante. Uma outra coisa, a pintura de fábrica, ela não recebe polimento, né? Você, quando leva seu carro aqui para fazer um retoque num capô, num paralama, numa tampa de mala, ou até pinta o carro todo, você vai ver que o pintor ou oficina vai falar: não, olha, vou esperar uns dias aqui para o verniz curar e vou dar um polimento no carro, né? Isso não acontece na fábrica. O carro, quando vai para a linha de montagem, ele vai do jeito que saiu da pintura. Então é um processo extremamente controlado, né? Dentro dessas cabines que operam robôs, né? Ainda tem algumas cabines com algumas empresas que trabalham com pintura manual, mas são poucas. E geralmente essas pinturas são quando ocorre algum tipo de defeito. Então entra uma equipe lá e corrige, né? Manualmente. Mas a grande maioria esmagadora das montadoras trabalha com sistema de robô hoje em dia. Tudo robotizado. Essas cabines, elas têm um controle tão absurdo de padrões, né? e de procedimentos,
que a temperatura é controlada, o índice de umidade é controlado, não pode ter poeira, não pode ter nada. E quando calha de ter um operador ali, né, uma pessoa, um humano dentro daquele ambiente todo robotizado, ele entra igual um astronauta, sabe? Porque não pode ter nenhum tipo de contaminação para não interferir no resultado da qualidade final da pintura do carro, tá? Então você, quando vê um carro de fábrica, a pintura dele é muito homogênea, sabe? Você não vê defeito nos cantos, você não vê defeito nos vãos. A textura da tinta, a olhos vistos, ela é muito padronizada. E ela não é 100% lisa. Se vocês repararem um carro zero, vocês vão ver que a pintura ela é um pouco, eu não diria áspera, mas ela tem uma textura diferente, né? Ela tem um alaranjado diferente, que é como o pessoal costuma tratar essa característica nas oficinas de pintura. Quando você tem um retoque de pintura, além de existir a grande possibilidade de dar variação de tonalidade, a textura nunca fica igual, é impossível. E por que não fica igual? Na pintura feita aqui fora, por mais que seja uma oficina de alto padrão, haverá o polimento, né? Então o que eles fazem? Na fábrica, por exemplo, é dada uma camada de verniz só. Aqui fora, na pintura, geralmente são 3, às vezes 4. Por que eles fazem isso? Para eles terem margem de camada de verniz para receber o polimento final. Então tem oficinas que depois fazem um lixamento no carro para dar o polimento com a máquina, com a pasta de polir, geralmente é número 2, que é uma pasta pouco abrasiva, né? Ela come material e vem com acabamento com a cera. Aí você vê aquela pintura linda, muito lisinha, sabe? Você não consegue ver esse alaranjado, essa textura quase. E é aí onde você consegue, a olho nu, ver a diferença, mesmo que a tonalidade tenha batido, né? Uma coisa que eu sempre falo também para as pessoas quando vão fazer reparo em seus carros, procurem uma oficina que tenha colorimetria própria, né? Ou seja, tem um técnico lá, que ele é chamado de colorimetrista, que ele é formado, né? Ele tem uma formação para fabricar, para fazer aquela tinta, né? Então ele vai pegar a fórmula do carro, né? Através do código da cor, isso tudo é computadorizado, vai pegar uma peça do carro, uma tampa de combustível, ou alguma peça preferencialmente que tenha pintura ainda de fábrica, e a partir dali ele vai fazer a tinta para chegar o máximo possível dentro daquela tonalidade ali, né? As cores metálicas e perolizadas são muito difíceis de você fazer um padrão igual. Na própria fábrica, se você pegar 2 carros da mesma cor e você botar um do lado do outro e ficar olhando com muito rigor, ou usar aquela lanterna que tem uma luz extremamente potente, e é para isso, existe uma lanterna no mercado que ela é usada para identificar a diferença de tonalidade. Se você pegar e olhar os 2 carros, você vai ver diferença. Vai existir diferença. Então é impossível você ter uma pintura idêntica. Uma boa oficina vai chegar muito próximo, e às vezes tão próximo que o nosso olho não vai conseguir ver a diferença de cor, a não ser que você olhe a 4 dedos e fique comparando as peças, né? E muitas vezes as pinturas aqui fora, quando vão pintar uma porta, por exemplo, eles não vamos supor, pintura a porta dianteira, eles não pintam só a porta dianteira, eles abrem para o paralama e abrem para a porta traseira, para não ter aquele impacto visual de acabar com a tinta bem na emenda. Então eles fazem um degradê, que aí o nosso olho acaba passando batido, né? Principalmente de quem não tem a vivência, né, de pintura ou de mexer com carro. Então quando eu vou avaliar um carro, eu no olho eu consigo ver se aquele carro já foi pintado ou não. Não tem como, repito, uma pintura aqui fora ser igual. O padrão de pintura mais incrível que eu já vi, o pessoal aí que segue esse meio de carros e conhece as restaurações, já deve ter escutado falar do Deni em São Paulo. Eu não estou fazendo propaganda dele, não conheço pessoalmente, mas ele faz um trabalho de restauração impecável. Eu já vi carro dele pintado ao vivo e é uma coisa espetacular, é sensacional. E mesmo assim você vê que não é aquele padrão idêntico ao de fábrica, fica muito próximo, né? Essa textura da tinta fica muito próxima. Por quê? Na fábrica não tem polimento, então o verniz saiu do jeito que o robô aplicou e você foi para o carro aqui fora. Em qualquer local que você for pintar vai ter o polimento vai deixar liso. Então no olho você já vai ver isso. E aí, quando você começa a olhar o carro todo, né, eu já vejo se a pintura é de fábrica ou não. Onde tiver retoque,
aí eu uso o medidor de espessura, né? E aí vai entrar num outro ponto que tem muita divergência sendo falada a respeito. O medidor de espessura, ele auxilia você para ver, por exemplo, um reparo. O que é um reparo? Uma porta que tomou um esbarrão, um paralama numa manobra, uma colisão pequenininha, né? Ele vai servir para te mensurar o quanto de massa levou. E aqui fora, nas oficinas de pintura convencionais, não existe nenhum local que não use massa, pessoal, tá? Não se iludam, não se iludam. Vocês só vão encontrar um local que não usa massa nessas oficinas de restauração, tá? Que trabalham com funilaria artesanal. E isso é caríssimo, porque demanda uma quantidade de tempo de um profissional realizando esse trabalho que é absurda. Então, você amassou sua porta, você vai levar para fazer um serviço numa oficina dessa, vai ser muito caro, vai demandar muito tempo. Então, você não vai querer pagar, você não vai querer esperar, tá? Então, a massa plástica ela é utilizada para corrigir imperfeições, tá? A melhor oficina do mundo para consertar uma amassada, ela vai usar a massa. Em que ponto? Veio o lanterneiro ou funileiro, como queira, vai desamassar aquilo da melhor forma possível, né? Muitas vezes é usada uma ferramenta chamada spotter, que é uma ferramenta que ela gruda na lataria e puxa para tentar alinhar, e aí vai com o martelinho, com todos aqueles instrumentos de funilaria, deixa aquela lataria o mais liso possível, né? E aí dá-se uma camada fina de massa para dar um acabamento, depois dá o primer e dá a tinta, né? Só que muitas vezes, né, o profissional fraco, né, que cobra baratinho, que não usa produto de qualidade, ele lanterna, ele faz o reparo de qualquer jeito, ele desamassa de qualquer jeito e depois ele corrige aquilo na massa. Então ele vai, entulha aquilo de massa e pinta. Aí eu falo para vocês, é algo que você vê a olho nu. Você não precisa desse equipamento. Você olha aquela lateral, aquela porta, aquele capô, enfim, a parte do carro que levou massa demais, ela não fica lisa, não tem como. Vai ficar aquilo tudo marolado, sabe? Tudo irregular. E quanto mais escura e mais viva for a cor, mais visível se torna. Então, preto, azul, os vermelhos puxados, né, para a tonalidade escura, né, que a gente chama de vinho, verde escuro, cinza escuro, essas cores são maravilhosas para você ver defeito, porque elas refletem muita luz, né, muito reflexo, né? Então você logo vê quando você tem uma funilaria mal feita. E também é fácil para você ver repintura. A pior cor para você ver isso é o branco, porque como ele não reflete muito, dá mais trabalho para você achar defeito, né? Então quando eu vejo uma porta que foi pintada, se foi só uma repintura, eu não precisaria nem desse equipamento aqui para medir. Mas ainda assim eu uso, porque muitas vezes o meu cliente me exige isso, né? Eu tenho clientes que têm um nível de exigência tão grande que não querem um carro com retoque de pintura, né? E eu não reprovo o carro por conta de retoque. Eu não reprovo um carro se ele levou uma massa numa porta, se aquilo está bem feito, se não está algo absurdo, sabe? Vai acusar. Por mínimo que seja, vai acusar aqui. Mas se está bem feito, foi feito dentro de um padrão, está lisinho, está homogêneo, não tem problema, eu não vou reprovar, né? Eu reprovo quando é um carro que tem histórico de leilão, quando já foi um carro que passou por colisão, como eu já vi vários, maquiados. E você tem hoje as vistorias cautelares, tá? E eu já vi algumas empresas falando, né, que até 200 microns a pintura é de fábrica. Nem sempre, né? Eu já vi algumas pessoas falando, 150 microns pode ser repintura. Pode e não pode. Eu já peguei carro de fábrica com 160 microns, né? Eu já peguei retoque feito, extremamente mal feito. Você olhava que era um retoque péssimo, estava a fosco, com 120 microns. Eu já peguei recentemente um carro que passou por uma colisão frontal e trocaram toda a frente do carro. Trocaram a casca, né? Não mexiam em estrutura, mas botaram capô novo, paralama novo. A pintura ficou excelente, muito boa, homogênea. Quando eu botei o equipamento, deu 60 microns, 70 microns, sabe? É um valor que nenhum carro de fábrica tem, né? Os carros de fábrica, de todos que eu já medi, é sempre de 90 a 100 para cima, até 160, 170, dependendo do carro, né? Porque além disso,
além de você ter a variação do próprio fabricante, do próprio processo de pintura, você tem variação de material. Então não dá para exigir que um carro popular, por exemplo, né, um Renault Kwid, um Volkswagen Up, né, um Fiat Mobi, não dá para exigir que um carro desse vá ter uma mesma qualidade de pintura que tem uma BMW 320, né, que tenha um Volvo XC60, que tenha num Ford Fusion, por exemplo, que é um carro que recentemente eu medi vários e todos eles tinham nas partes de fábrica tinham essas medidas sempre acima de 120, 140, 150 microns. São carros que levam, né, materiais mais robustos, e isso termina impactando diretamente na medição que esse equipamento vai acusar. Entendeu, pessoal? Então, não é só ele que te indica se o carro foi pintado ou não, né? Eu já vi esse pessoal de vistoria cautelar falando isso, né, que 150 microns é repintado. Pode ser e pode não ser. A avaliação visual junto desse equipamento é que vão levar à definição se aquilo ali é repintado ou não, né? Até porque, como eu falei antes, tem montadoras que toleram 2 até 3 repinturas dentro da própria fábrica, né? E geralmente, com uma variação, evidentemente, essas pinturas ficam em torno de 100 microns, talvez um pouco para mais, um pouco para menos, né? Cada processo de pintura. Então, por exemplo, se uma carroceria levou 2 processos inteiros de pintura, você pode pegar um carro de fábrica com 200 microns, com 250 microns, nele todo. Ah, o carro foi todo pintado? Não. Ele foi repintado na fábrica, né? É evidente que a incidência disso é muito pequena, sabe? Você não vai pegar toda hora um carro que vai ter esse tipo de medição, né, na pintura, porque isso não acontece toda hora, é tudo robotizado e a tecnologia está em evolução constante para justamente minimizar os erros e, consequentemente, minimizar as falhas. Mas pode acontecer, né? Esse carro pode ter passado por um retoque na fábrica. É lógico que chega num determinado nível, o próprio departamento de qualidade da fábrica não permite mais que aquela carroceria volte, né, para uma pintura, e ela é descartada, né? E isso aí vai variar, né? Essa quantidade de repinturas ela vai variar de uma fábrica para outra. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Pintura automotiva é um assunto muito complexo, né? Quem quiser se inteirar mais, tem muita informação na internet. Essas informações que eu tenho, né, eu fui adquirindo ao longo da vida, ao longo de tantos e tantos anos fazendo isso, né? E como eu falei, eu tenho contato com pessoas que trabalham no meio, né? Uma dessas pessoas, inclusive, trabalha numa empresa de automação industrial que vende equipamentos de pintura, né, cabines de pintura para a indústria automotiva mundial. Então essa pessoa já teve na Fiat, na Volkswagen, na Ford, na Porsche, na BMW, em várias fábricas, né? E eu tive verdadeiras aulas, né, de processos e de dados, de informações com essa pessoa, né, para poder embasar mais ainda o meu conhecimento e, consequentemente, dividir com vocês também. Entendeu, pessoal? Então, essa questão de pintura de fábrica, de retoque, isso tem que ter muito cuidado. A pessoa que está fazendo o trabalho tem que ter muita segurança do que está falando, porque pode acabar passando uma informação inverídica, né? Ah, não, esse carro aqui já teve um monte de retoque e não teve, ou esse carro aqui não teve nenhum retoque e já teve. Então tem que ter muito cuidado com essa questão, porque só esse equipamento aqui, sozinho, ele não faz milagre. Tá bom, pessoal? E é isso. Quem precisar de qualquer auxílio para compra de carro, para venda de carro, pode contar comigo, é só mandar um direct ou então tem meu telefone direto aí. Tá ok? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.